Vamos juntos espalhar o despertar da consciência. Inscreva-se, deixe seu like. Assim, o YouTube vai espalhar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Vamos para mais um vídeo inspirador. No Sermão da Montanha, uma das mensagens mais profundas e impactantes que Jesus Cristo transmitiu aos seus seguidores foi a importância de viver conforme a vontade de Deus. Jesus ensinou que não são apenas as palavras, mas as ações que verdadeiramente refletem a fé e a devoção a Deus. Jesus proclamou: "Não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Esta frase, retirada do Evangelho de Mateus, conclui o grande Sermão da Montanha, onde Jesus convidou seus ouvintes a reconhecerem a proximidade amorosa de Deus. Jesus começa proclamando as bem-aventuranças, uma série de bênçãos para aqueles que vivem de acordo com os princípios do reino de Deus. Jesus exalta os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. As bem-aventuranças são um convite para viver de uma maneira que reflita o caráter de Deus. Ser pobre em espírito significa reconhecer nossa dependência de Deus e a necessidade de sua graça. A justiça, por sua vez, implica buscar o que é justo e correto, defendendo os oprimidos e promovendo a equidade. A misericórdia, um tema central nos ensinamentos de Jesus, nos chama a perdoar e a mostrar compaixão aos outros. A verdadeira misericórdia é uma expressão do amor de Deus, refletida em nossas ações diárias. Em resumo, para entrar no reino dos céus, é necessário viver uma fé autêntica que se manifesta em ações concretas. Jesus nos chama a uma vida de arrependimento, fé, amor, humildade, justiça e misericórdia. Jesus nos mostra que a verdadeira fé é uma jornada contínua de transformação interior e prática diária dos seus ensinamentos. A verdadeira fé, segundo Jesus, é demonstrada através do amor ao próximo, da humildade, da justiça e da misericórdia. Estes são os princípios fundamentais para viver no reino de Deus. Quando Jesus perguntou: "Por que vocês me chamam Senhor? Senhor, se não fazem o que eu digo?" Ele estava enfatizando a necessidade de uma fé que se manifeste em ações. Jesus nos mostra que a fé sem obras é vazia. Jesus nos desafia a ir além das palavras e a viver de acordo com seus ensinamentos. Para Jesus, a vontade do Pai é o caminho mais direto para alcançar a plena comunhão com Deus no seu reino. Esta comunhão é mais do que uma recompensa futura, é uma realidade presente para aqueles que vivem segundo os princípios do reino. O arrependimento e a fé são, portanto, os pilares da vida cristã. Arrepender-se significa reconhecer nossos erros e buscar transformação. Crer em Deus é confiar em sua graça e viver de acordo com suas promessas. Jesus enfatizou a importância do amor como o maior mandamento. Este amor não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta que se manifesta em gestos de compaixão, justiça e misericórdia. Jesus ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que se arrepende das suas decisões erradas, crê em Deus e segue os seus mandamentos. Jesus enfatiza que a essência de todos os mandamentos é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ensina que a prática da fé inclui atos de amor, justiça e misericórdia, que refletem a vontade de Deus. Não basta apenas professar fé com palavras, é necessário vivê-la em ações que demonstrem a transformação interior de que Jesus Cristo opera em nós. A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo são um chamado constante à transformação. Jesus não apenas ensinou princípios morais elevados, mas Ele mesmo viveu de acordo com esses princípios. Sua vida foi um exemplo perfeito de amor sacrificial, humildade e seguir as orientações do Pai.
Ao curar os doentes, alimentar os famintos, perdoar os pecadores e dar a sua vida na cruz, Jesus mostrou o que significa fazer a vontade de Deus. Para entrar no reino dos céus, segundo Jesus, é necessário um arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir remorso pelos erros cometidos, mas uma mudança completa de direção, abandonando o caminho do erro e seguir o caminho de Deus. Além disso, é necessário crer em Deus, ter uma fé viva e ativa que confia na graça e no amor de Deus. E essa fé se manifesta em seguir os mandamentos de Deus, que são resumidos no amor a Deus e ao próximo. A mensagem de Jesus é um convite à transformação do coração e da vida. Jesus nos chama a viver de uma maneira que reflita o amor de Deus e a ser agentes desse amor no mundo. É assim que entramos no reino dos céus, não apenas dizendo Senhor, Senhor, mas vivendo como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. A essência dos ensinamentos de Jesus está enraizada no amor. Jesus exemplificou este amor em sua própria vida, demonstrando compaixão, perdão e serviço incondicionalmente. Jesus nos chama a ser a luz do mundo e o sal da terra, vivendo de maneira a refletir a glória de Deus e a promover o bem-estar dos outros. Jesus desafiou as normas sociais e religiosas da época, destacando que o amor ao próximo e a justiça são mais importantes do que os rituais vazios. Seguir Jesus significa aceitar seu chamado para transformar o mundo através de atos concretos de bondade e justiça. E, novamente, Jesus proclama: não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esta mensagem é profundamente transformadora, pois não se limita a uma adesão verbal ou superficial, mas exige uma conversão sincera do coração e um compromisso prático com os ensinamentos divinos. Entrar no reino dos céus requer mais do que palavras, exige uma vida inteira dedicada a fazer a vontade de Deus. Jesus usou a metáfora de uma casa para ilustrar a importância de praticar suas palavras. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Quando construímos nossas vidas sobre esses fundamentos, somos capazes de resistir às tempestades e desafios da vida. Por outro lado, Jesus advertiu sobre os perigos de não praticar suas palavras. Mas quem ouve e não pratica os ensinamentos é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Este aviso ressalta que a fé sem obras é vazia e instável. Apenas ouvir os ensinamentos de Jesus sem aplicá-los na vida diária resulta em uma fundação frágil, incapaz de suportar as adversidades. Jesus nos ensinou que a verdadeira religião é aquela que se manifesta em ações de justiça, bondade e misericórdia. Quando cuidamos dos necessitados, mostramos o amor de Deus. Quando perdoamos, revelamos a graça divina. E quando buscamos a justiça, honramos a verdade de Deus. Jesus Cristo é o exemplo supremo de como viver de acordo com a vontade de Deus. Seu sacrifício na cruz foi o ato supremo de amor e redenção, oferecendo a todos a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Para seguir Jesus e entrar no reino dos céus, é necessário mais do que apenas reconhecê-lo como Senhor. É preciso viver conforme seus ensinamentos, amando a Deus e ao próximo. Jesus nos lembra que o reino dos céus não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente que começa em nossos corações. Seguir os ensinamentos de Deus não é medido apenas pela frequência com que clamamos Senhor, Senhor, mas pela sinceridade com que vivemos os valores que Ele nos ensinou. Jesus nos lembrou que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os humildes serão exaltados. A justiça também é um princípio fundamental no reino de Deus.
Jesus nos ensinou a cuidar dos pobres, a defender os oprimidos e a trabalhar por um mundo onde todos possam viver com dignidade e paz. Jesus Cristo, em sua sabedoria e amor infinitos, nos deixou ensinamentos que transcendem o tempo e nos guiam na busca pela verdadeira comunhão com Deus. A mensagem central de Jesus é clara: a verdadeira fé se manifesta em ações. Jesus nos desafia a construir nossas vidas sobre a rocha firme da sua palavra e vontade. Essa construção demanda esforço, comprometimento e uma entrega total ao plano divino. Não é suficiente ter uma aparência de piedade, é necessário que nossas ações reflitam verdadeiramente o amor e a justiça de Deus. Desde seu batismo no Rio Jordão até sua crucificação no Calvário, Jesus viveu para cumprir a vontade de Deus. Seus milagres, suas parábolas e sua própria morte e ressurreição são testemunhos vivos do que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Em um mundo marcado por divisões, injustiças e indiferença, o chamado de Jesus ressoa com uma urgência renovada. A pergunta é: se estamos realmente vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Jesus nos chama a nos afastar do erro, a crer no Evangelho e a viver de acordo com os mandamentos de Deus. Esta é uma jornada que envolve mudança de coração e de ações, uma transformação que abrange todos os aspectos da nossa vida. Somente através dessa transformação interior e da prática fiel dos ensinamentos de Jesus, podemos experimentar a plenitude da vida no reino de Deus. A mensagem de Jesus é um convite a viver de forma que nossa fé seja visível em nossas ações diárias, demonstrando o amor, a justiça e a misericórdia de Deus ao mundo. É um chamado para construir nossas vidas sobre a rocha firme de sua palavra, garantindo que, independentemente das tempestades que enfrentemos, permaneceremos firmes e inabaláveis na fé. Canal Poderoso Despertar. Obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se, comente e compartilhe.